Olá, o Observatório da Cultura está começando agora. Nesse episódio, nós vamos entrevistar Bruno Barroso, ele que criou a plataforma Prosa e que ajuda muito quem atua no setor cultural e artístico a ter acesso às leis de incentivo. Como o digital pode apoiar a cultura? Esse é o nosso tema de hoje. E conosco hoje no podcast Observatório da Cultura, o Bruno Barroso. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Paulo. Prazer estar aqui com você hoje aqui em Paracatu. Bruno, que é fundador da Nexo Investimento Social e da Prosa, plataforma que conecta investidores sociais com o terceiro setor. Digital e cultura juntos, né, Bruno? Como é que começou isso? Então, Paulo, eu sou empreendedor nessa área, né? A gente estava fazendo até uma palestra agora que eu falei disso, eu não me denomino um empreendedor cultural ou um empreendedor social. Eu sou um empreendedor que tem negócios que potencializam o trabalho de quem atua no terceiro setor, quem atua no setor cultural, né? A minha trajetória começou há 11 anos atrás, 13 anos atrás, meus cabelos brancos estão me denunciando, mas há 13 anos atrás eu fundei uma empresa que chama Nexo Investimento Social, que é uma empresa que fazia um trabalho de captação de recursos para o terceiro setor. Então, brinco que eu tinha que pegar na mão de um e pegar na mão de outro, né, da empresa e do proponente para eles conversarem, até o momento que a gente entendeu que digitalizar isso poderia dar mais escala para o que a gente fazia, né? Na época nem se falava muito da história de startup, que depois a gente descobriu que a gente tinha virado uma startup. Muita gente no começo se descobriu startup. Né? Exato, a gente não se via como uma startup, né? Nem sabia o que era essa palavra, mas quando a gente tinha Nexo e que o meu projeto de conclusão de curso era uma plataforma que na época a referência era o MySpace, olha isso, né? Não sei que eu tô de alguma idade mesmo, mas o MySpace nem existe mais. O pessoal busca no Google vai entender o que você está falando, também não vou me denunciar. Então, o MySpace, então na época eu queria criar um MySpace para que os projetos que queriam captar recursos pudessem ser vistos tanto por pessoas físicas quanto por empresas. Né? Foi bem aceito? Cara, na verdade, essa tese de MySpace acabou nem virando 100%, mas ela virou uma plataforma que hoje muitas pessoas que estão no terceiro setor conhecem e gostam, que é a plataforma que chama Prozas, né? Que o Prozas, originalmente, ele nasce para dar escala para essas conversas que a gente fazia como consultoria de pegar na mão de um, pegar na mão de outro e falar conversas. Então, o nome Prozas vem justamente dessa multiplicidade de conversas que a gente queria gerar. Por exemplo, né, proponentes que hoje estão no Nordeste, no Norte, e que querem chegar numa empresa que está em São Paulo, e a empresa também é cobrada por investir nesses projetos de outras regiões, então a gente queria criar formas de facilitar esses encontros. Quando ela surgiu, qual foi o perfil inicial de clientes e de quem produzia cultura que primeiro engajou com ela? Então, a gente quando criou a Prozas, né, a gente tinha aquele problema do ovo e a galinha, porque a gente achava que, cara, para a Prozas ser a plataforma que hoje ela tinha que ter muitos usuários, porque só ia ser legal para as empresas estarem ali se tivesse uma representatividade do terceiro setor ali, tivesse uma série de proponentes. Volume e escala. Volume e escala, que na época não tinha. E aí a gente teve uma ideia na época a gente falou, cara, como é que a gente atrai proponentes para a plataforma antes da plataforma ter algum tipo de relevância? E a gente descobriu que um desafio de todo mundo que captava recursos para o terceiro setor, ou para o setor cultural, era encontrar editais, era encontrar oportunidades de captação de recursos. A gente pensou, e se a gente fizesse um apanhado diário desses editais, publicasse aqui e facilitasse as pessoas encontrar a partir de filtros, a partir de uma série de critérios e encontrar o edital perfeito para ela. Então o Prozas, ele ficou muito conhecido pela história dos editais,
Mas o conceito inicial do Prozas nem tinha a história dos editais, porque o conceito inicial do Prozas tinha basicamente 2 camadas. Uma camada de rede, então que você cria um perfil naquela rede e você passa a fazer parte de um ecossistema que você passa a ser encontrado. Mas a gente tinha uma camada muito forte, que é a camada onde a gente hoje, né, ganha dinheiro, onde vem a nossa receita, que é a camada de uma plataforma, de uma ferramenta, na qual as empresas e os governos pudessem gerenciar o recurso que elas repassam para o terceiro setor e para o setor cultural. Porque imagina, né, um Itaú que tem uma carga de investimento anual enorme, seja via lei de incentivo, seja fora de lei de incentivo, quão complexo é o processo de receber as solicitações de patrocínio, avaliar o que chega, tramitar para o jurídico, monitorar o que o proponente está fazendo com aquele recurso. Então a gente criou uma ferramenta de tecnologia no mundo digital para facilitar esse processo nas empresas. E como é que ficou, como fica a sua percepção agora, com essa jornada que já foi trilhada, dessa convivência, dessa necessidade da cultura de ferramentas como essa, como usar o digital? O setor da cultura aprendeu a usar o digital para poder alcançar esses canais? Cara, eu acho que assim, o mundo aprendeu a usar o digital, né? Assim, eu falo que a pandemia gerou uma aceleração da digitalização no mundo. Vou dar um exemplo claro, quando a gente começou a usar, quando a gente criou a Prozas, um dos nossos desejos principais era trazer governo, porque governo dá uma escala muito maior para isso. E a gente nunca conseguia ser contratado por governo, os editais de governo na época eram todos no papel e tal, e aí veio a pandemia, como é que você faz edital no papel? Então o governo começou a pandemia acabou sendo um alavancador, mais do que o reconhecimento da tecnologia, que já existia antes da tecnologia. Sem dúvida, o Prozas já tinha um nome naquele momento, já era conhecido, mas, por exemplo, para a gente ter algum tipo de adesão de poder público que deu uma escala muito grande, a gente fez o edital de cultura do estado de São Paulo. Quantos proponentes não se cadastraram na plataforma por causa disso, né? Então, acho que assim, do lado do investidor, houve uma aceleração nesse processo de digitalização, e a partir do momento que o edital está ali dentro, que a forma do proponente acessar esse recurso era se inscrevendo ali, era estar conectado, era preenchendo um formulário ali dentro, eu acho que esse processo acabou sendo acelerado e assim... Naturalizou ele, né? Naturalizou e foi uma coisa meio que assim, olha, quem não aprendeu vai ter que aprender na marra, porque não tinha outro jeito, né? E você vê que nesse tempo que a digitalização, e o Prozas é um bom exemplo desse aprendizado do setor de cultura, os artistas, quem produz cultura, tem engajado mais, aproveitado essas oportunidades dos editais? Cara, eu acho que assim, edital na área de cultura eu acho que é uma faca de 2 gumes, né? Eu falei isso agora na minha palestra, né? Eu notei que você deu uma frase bem incisiva. O setor cultural precisa aprender a gerar receita. Exato. Você ainda acredita que tem muita gente que tem uma contrariedade de ganhar dinheiro com cultura? Eu acho que não é nenhuma contrariedade. Eu acho que é um chip e uma trajetória do setor, né, muito pautada na coisa das leis de incentivo. Tradicionalmente faltava dinheiro para a cultura mesmo, ainda falta, não estou falando que o cenário já melhorou, mas eu acho que... Mas assim, eu vejo hoje, por exemplo, quando muitos proponentes vêm me procurar querendo pensar, cara, como é que o meu projeto vai ser sustentável? A única coisa que vem à cabeça é o edital, a lei de incentivo. E o setor cultural muitas vezes não consegue pensar que ele pode gerar receita, né? Dei o exemplo hoje de um artista que a gente conhece, que é o Gui Craveiro, que é um artista de rua, é um street artist, que ele poderia estar falando, ninguém investe na minha arte. Não, ele criou um produto que ele vende para as empresas para gerar integração
nas equipes, o que a gente chama hoje de team building e tal. Então, eu acho que existem outros caminhos, né? Mas respondendo a sua pergunta original, assim, eu acho que o setor cultural ele está muito bem adaptado ao mundo digital, de uma forma geral. Primeiro, eu acho que pelo lado criativo, pelo lado artístico do setor cultural. Eu acho que essa linguagem, uma linguagem... Obviamente tem a questão da tecnologia, às vezes tem gente que não tem tanta familiaridade ali com, mas é a mesma com lógica, a máquina, né? Mas a lógica da criação, a lógica da criatividade está ali. Eu acho que hoje em dia, assim, né, independente de ser no setor cultural ou de ser qualquer outro tipo de empreendedor, se você não joga o mundo do digital, cara, você está em maus lençóis. Qual que é a sua formação? Eu sou formado em comunicação. E você desenvolveu uma plataforma como trabalho acadêmico. Você, na comunicação, pensando numa plataforma, você se via como um produtor de arte ou um artista? Por trabalhar com a criatividade dessa forma? Não, na verdade nunca me vi e não me vejo até hoje, eu não me enxergo como alguém. Eu brinquei, eu trabalho com, né, repetindo um pouco do que eu falei um pouco, eu me enxergo trabalhando com e para o setor cultural. Né? Eu brinco que se você me mandar pintar um quadro, ou fazer uma peça teatral, ou fazer qualquer coisa que exija uma habilidade artística, você está conversando com a pessoa errada, mas pensando no lado da criatividade, né? Eu acho que o Prozas é, de fato, uma ferramenta criativa. Uma ferramenta criativa, uma ferramenta... uma dor. Exato. Né? Agora, você chegou a falar sobre a necessidade dos artistas, de quem produz cultura, se ver como empreendedor. Você se vê como empreendedor? Definitivamente. Já empreendi 4 vezes e já estou esperando qualquer próxima. Esse trânsito do artista para o empreendedor, do empreendedor para o artista, você não acredita que você caminha para ser visto também como um grande produtor de cultura e de arte com a ferramenta que você desenvolveu, com as soluções que você desenvolve? Eu nem espero, não tenho essa pretensão. Eu acho que minha única pretensão é... Igual, por exemplo, muitas vezes, igual no evento que eu estava agora, a pessoa me abraçar e falar, pô, ainda bem que você criou, ou que você criou, porque me ajuda muito no dia a dia, né? Isso é muito legal, porque hoje a gente circula por vários lugares do Brasil, eu pergunto quem conhece o Prozas, um monte de gente levanta a mão e fala assim, cara, o que você criou é incrível porque democratizou o acesso à informação sobre edital, sobre captação de recursos e tal. Então, assim, me enxergar como um artista não, mas dá um trabalho assim como se fosse uma grande peça de teatro, ou, né, a tecnologia e para mim que não sou desenvolvedor, não sou nada, de fato a gente teve, eu e o Thiago, que é o cofundador do Prozas comigo, a gente teve que aprender muito sobre esse mundo digital, sobre sair da nossa zona de conforto, porque por mais que a gente seja muito criativo nas ideias, identifique uma dor no mercado, o criar uma plataforma do zero, com código proprietário, foi quase uma obra de arte que a gente precisou fazer. Agora, o Prosa deu filhotes, né? Filhotes, né? Veio Anexo, veio... Anexo é o contrário. Anexo nasceu primeiro, depois veio o Prozas. Mas depois a gente teve 2 filhotes. Isso, vou repetir então. O Prosa deu filhotes, né? Inclusive na área cultural também. O que veio depois? Então, eu brinco que o Prozas já é um filhote, então a gente tem a Anexo, que é a primeira empresa, que é uma voltada para captação de recursos dentro da área social e da área cultural, que é uma empresa de consultoria, então não digital, e a gente digitalizou ela de alguma forma com a Prozas, né? Depois da Prozas, aí mais ou menos em 2020, 2021, eu saí do dia a dia, tanto da Anexo quanto do Prozas, porque eu tinha interesse em empreender de novo, porque depois que o mosquitinho do empreendedorismo te pega, então era que é difícil você fugir dele, então o mosquitinho tinha me picado para empreender de novo. E aí eu resolvi empreender a Bora Experiências, que a priori não tem nem muita relação com a área social e com a área cultural, basicamente é uma plataforma que facilita o acesso e a descoberta de experiências para o mundo corporativo, experiências para engajamento de colaboradores, experiências para relacionamento com clientes. Muitas vezes experiências ligadas à cultura. Muitas vezes, que é uma coisa que nem foi intencional, para falar a verdade, originalmente.
Então eu falava de experiências de gastronomia, bem-estar e artes. Mas nessa trajetória, inclusive por eu ter esse trâmite no meio artístico, no meio cultural, eu comecei a encontrar vários parceiros que entregam essas experiências junto com a Bora, que são artistas e que descobriram nessas experiências uma fonte nova de receita que vai além de patrocínio, vai além da lei de incentivo. Então a Bora é uma dessas empresas, né? E é uma empresa que eu toco hoje full time desde 2021. Então eu estou no conselho da Prosa, estou no conselho da Nexo. Mas também nesse interim, desde o momento da minha saída até hoje, a gente fundou uma outra empresa, que é a Rede Igapó. Essa eu sou cofundador, mas eu tive até menos protagonismo, né, na fundação dela. Tem outros sócios que conceberam ela mais ativamente, que é uma empresa voltada para captação de recursos e formação de novos proponentes para projetos incentivados na Amazônia. Que hoje a Amazônia tem um gargalo muito grande do recurso das leis de incentivo, só 2% vai para a Amazônia, a maior parte fica concentrada em sul, sudeste, principalmente sudeste, né, Rio e São Paulo. E esse gargalo você pode ver pela própria métrica da Bora, né? Da Prozas, né? Da Prosa. A gente teve a métrica da Prozas que sempre mostrou isso pra gente. Então hoje, quando você vai olhar historicamente onde está indo o recurso dos editais, por exemplo... Informação que o governo teria, né? Também, mas que não teve uma ação como vocês fizeram. A própria sociedade. Hoje você tem, por exemplo, na Lei Rouanet, os dados são públicos, você consegue puxar lá e ver. Mas iniciativa é mais difícil. Né? Iniciativa é mais difícil, né? E eu acho que, assim, tem hora que a gente fica esperando o governo tomar uma iniciativa que vai resolver nossa vida e que vai descer aqui, vai ser a solução dos nossos problemas, sendo que muitas vezes a gente mesmo pode resolver. Né? Então, Igapó foi uma tentativa de criar uma solução mais rápida para mobilizar recursos para esse território, tão importante. Isso que vocês viram, você acha que demorou muito para alguém até perceber que a Amazônia é uma riqueza e que tem um interesse global nela, inclusive com a cultura, não só pelo ambiente? Eu acho que assim, reconhecer o problema, muita gente reconhece há muito tempo. Tomar a ação, talvez tenha demorado um pouco mais. Muito, né? Pelo viés ambiental e ecológico, né? Pela cultura é bem mais raro, né? E assim... Eu estava esses dias, por exemplo, lá no G20 em Manaus, e uma das coisas que a gente mais ouvia falar, gente, na Amazônia tem gente. A Amazônia não é só a árvore, né? Então, assim, a Amazônia tem cidade, a Amazônia tem cultura, a Amazônia tem saberes, a Amazônia tem uma série de histórias ali, de comunidades ribeirinhas, que tem saberes incríveis, tradicionais, e que poderiam facilmente ser financiados via lei de incentivo, via editais, via verba das empresas. Então, o que a gente está, de alguma forma, ajudando é a potencializar isso, fazer isso chegar nas empresas, fazer que mais recursos sejam mobilizados para lá. Nesse tempo e com essas experiências todas, você tem uma visão, até porque você transita por diversos segmentos. Você acredita que o setor privado está dando mais importância e relevância para a cultura, para aliar suas marcas com ela? Eu acho que assim, né? A cultura, a gente fala muito assim, cultura é gente, né? Cultura é história, cultura é legado, cultura é saberes, são emoções que as pessoas sentem. Então, assim, eu acho que hoje muito se fala, por exemplo, do ESG nas empresas, né, que é a sigla lá que fala de Environmental, Social and Governance. E aí quando você olha para o S, né, a cultura é um ativo muito importante, né? Então hoje você tem uma série de lugares como Paracatu, por exemplo, que tem uma Quimrosa aqui, por exemplo, que é uma empresa, principal empresa da cidade. Se ela for olhar para a sociedade civil organizada, certamente, eu não tenho esse dado agora na ponta da língua, mas assim, certamente a maior parte das organizações tem algum viés cultural. Né? Então, na perspectiva da empresa que está patrocinando, ela está olhando para o S ali do ESG, mas dentro do S o C é muito relevante. E elas estão sendo muito cobradas, as empresas hoje, por essa perspectiva do ESG. E aí,
Eu brinco que nos primeiros anos que a gente trabalhava com a Prozis, com a Nexo, isso estava na margem da estratégia da empresa. Agora está no centro. Né? Hoje as empresas são cobradas na bolsa de valores por suas estratégias ESG. Elas têm que metrificar isso, elas têm que fazer relatório disso. Então, certamente está muito mais no centro o S do que já esteve antes, e o C da cultura é extremamente relevante para esse S. Empresas grandes que, com certeza, trabalham cultura organizacional, mas que não veem cultura também com essa... permeando todo o sistema, né? Exato, então é isso, né? E principalmente porque cultura, né? Numa empresa que está atuando num território igual a gente está aqui, cultura faz parte também do funcionário que ela contrata, exatamente. Cultura faz parte do filho do funcionário dela. Do que ela produz, a forma como produz. Exato, aqui, né? Então assim, isso está no centro da empresa, né? Se a empresa não cuida disso, ela não vai ter colaborador para tocar a operação, ela não vai ter gente boa e a operação dela vai parar. Então, investir em cultura, né, num contexto desse é crucial. Agora, Nexo, Prosa e Gapó, temos uma jornada aqui. Para o futuro, você já vislumbra outras oportunidades que cultura pode trazer para o negócio? Olha, Paulo, hoje eu vejo assim, eu não vou dizer nunca não, mas assim, eu acho que eu tô bom de filho agora, tem 4 filhos aí que estão crescendo, alguns já estão mais grandinhos, outros estão engatinhando ainda, mas que vão começar a andar, a correr em breve, né? Eu brinco que eu vivi muito os meus sonhos nesses últimos anos. Eu acho que uma coisa que eu vou me permitir mais para os próximos anos é viver o sonho de outros, porque durante muito tempo as pessoas me procuraram com ideias, com iniciativas, querendo parceria, querendo uma ajuda, às vezes até como tempo, como conselho, e eu não conseguia porque eu estava cheio de filho para cuidar ali. Então hoje eu acho que com a maturidade que eu tenho, com a maturidade das próprias empresas, eu já me mostro mais aberto a colaborar com outros negócios que hoje eu vejo potencial mas talvez o PowerPoint não vai ser meu, vai ser o PowerPoint de alguém que eu vou... E quais dores você vislumbra que ainda tem que ser resolvidas e que são oportunidades para quem empreende no setor da cultura? Eu acho que essa pergunta é difícil, assim, né? Eu acho que tem... Nossa, eu teria que pensar, viu? Aí você me pegou de surpresa. Agora eu vou fazer outra aqui para você. E com relação àquilo que era a realidade quando vocês começaram e é hoje, você acredita que ficou menos árido esse ambiente dos editais, do acesso aos recursos, dessa conexão das empresas com quem produz cultura e arte? Tá mais otimista? Cara, definitivamente está melhor. Eu dou um exemplo para ser didático, mas que eu não acho que não chega a ser mentiroso, mas assim, quando a gente começou a Nexo lá atrás, em 2011, antes da Nexo eu trabalhei em Inhotim durante 3 anos, que é um baita lugar, uma baita escola, fazendo captação de recursos, e a gente chegava nas empresas para captar recursos, e aí às vezes o dono da empresa, a pessoa do marketing falava, não, a verba do incentivo fiscal da empresa vai para fazer o CD do amigo do filho do dono. Ou era uma coisa que o cara não via nenhuma conexão daquilo com o negócio, quando ele usava a verba ali, ele usava às vezes para falar que usa, porque ele não queria pagar para o governo. E, cara, isso com o tempo foi mudando, né? Eu acho que o viés da cultura e do social mais atrelado ao negócio foi crescendo, né? Agora, mais recentemente, que a gente já falou do ESG. Então, as empresas foram criando políticas um pouco mais estruturadas, um canal mais aberto para ouvir o que a sociedade, o que a comunidade dela ali tinha de demanda. Então eu vejo como certamente um processo evolutivo, né? Desde o momento que eu comecei a trabalhar na área social em 2008 para hoje, né? Então, já tem 16 anos, mudou muita coisa. Mudou muita coisa. A seriedade que as empresas lidam com isso, a quantidade de editais, que não deixa de ser uma forma de
dar mais transparência, mais processo, menos aquele balcão que só é patrocinado quem é amigo do dono ou do filho do dono. Isso pode acontecer ainda num processo desse? Pode, mas eu acho que é bem mais blindado, o compliance já pega muito mais hoje em dia. Muitos que atuam no setor da cultura reclamam dessas dificuldades, o Prosa vem para colaborar e ajudar, mas você percebe que ainda falta muito aprendizado de quem produz cultura e arte para conhecer essas ferramentas que existem de incentivo, procurar as empresas, levar seus projetos. Falta isso para quem produz cultura e arte? Cara, eu estaria mentindo se eu falasse que não. Eu acho que falta. Eu acho que assim, né, ainda tem um processo de profissionalização que ele é contínuo. Eu acho que essa palavra profissionalização talvez nem seja boa, né, porque eu acho que são questões de aptidões mesmo, né? Assim, às vezes tem um artista que é muito bom no que ele faz, e burocracia, mas não lida bem com a burocracia. Então, assim, não é uma questão que ele é pior do que... Né? Eu acho que eu tenho mais habilidade com burocracia, mas não faço nada de arte, assim como ele faz uma arte incrível e não faz nada com burocracia. Mas eu acho que assim, quem entra nesse jogo, né, de captação de recurso, tem que aprender a lidar com burocracia, com regra, com documentação, com formalização. Que é algo que a gente tem visto na cultura de forma geral, que exige-se uma multidisciplinaridade de tudo, né? Exato. Na produção da arte, da cultura, a gente vê que as coisas se entrelaçam. Exato. O artista tem que caminhar também para conhecer isso também, né, da burocracia. Exato. O artista puro, romântico, talvez não exista tanto mais igual foi no passado, né? Só sou artista e aí o mecenas vem aqui. Ele precisa de um par para trabalhar em rede, né? Exato. Então, acho que a cultura, né, teve esse processo aí de ter outros atores entrando para o jogo, né? Mas eu acho que, assim, tem uma evolução clara nesse lado também. Eu acho que hoje em dia tem cada vez mais cursos para a área cultural. Acho que as pessoas estão mais interessadas em se formar não só como artistas, mas também como gestores culturais, como produtores culturais. Então, acho que esse é um processo evolutivo interessante, né? Mas eu acho que também tem um lado de aprendizado das próprias empresas, que às vezes burocratizam demais, os editais são extremamente burocráticos, os processos de prestação de contas também são pouco empáticos com a realidade do outro lado. Então, acho que também não dá para falar só da cultura, né? Tem que falar do outro lado também, que acho que como tudo na vida, a gente estava falando agora lá no evento, é tentar chegar num lugar de encontro, de diálogo, de conexão, um cede um pouquinho cá, um cede um pouquinho lá. Mas eu acho que tem uma evolução, sim, com certeza. Bruno Barroso, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Aqui. Parabéns pela iniciativa, pela criatividade para ajudar quem produz cultura e arte. Obrigado, né? Fico feliz de estar aqui com vocês. E agradeço a todo mundo que está assistindo a gente. Quem quiser conhecer mais, prosas.com.br, nexo.is, não vai precisar de muito link, hein? boraexperiências.com.br e Rede Igapó. Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo no Observatório da Cultura. O Observatório da Cultura fica por aqui. A gente volta em breve com um novo episódio. Você sabe, pode acessar todos os nossos episódios no nosso canal no YouTube.